Pois é, gente, o Danilo, ele nos 21 jogos da Juventus de Turim no Campeonato Italiano, ele participou de 12, pouco mais da metade, titular apenas em 6, ou seja, menos de um terço. Não tem sido utilizado com frequência, não esteve à disposição, inclusive na vitória, boa vitória da Juventus, sábado 2-0 em casa sobre o Milan. A Juventus e o Milan brigando ali na mesma faixa da tabela para alcançar zona de classificação para a Liga dos Campeões da próxima temporada. A Juventus venceu por 2-0 o Milan, que havia conquistado a Supercopa da Itália ao derrotar de virada na Arábia Saudita a Internazionale. E o Danilo, de fato, ele não parece nos planos da Juventus. É possível uma rescisão. A imprensa italiana, como o jornal Corriere dello Sport traz aí, você está vendo, o noticiário dessa segunda-feira, mercado da bola, igualzinho tem aqui no Brasil, mas esse ponto vale a pena pensar, porque a informação que circula na Itália, não só nessa publicação, sobre a possibilidade de rescisão contratual do Danilo com a Juventus. Tá? Então você vê aí, mas existe um empecilho para o Flamengo. Aliás, dois empecilhos. Um, o salário do jogador. O jogador ganha muito bem, ganha em euros, então seria um investimento muito alto. Um acordo financeiro não é coisa simples com um clube aqui do Brasil. Mas, além disso, há uma concorrência do Brighton, que nesse final de semana derrotou o Manchester United em Old Trafford pelo Campeonato Inglês. O Brighton é um time pequeno, mas que se estabeleceu ali no meio para cima na tabela da Premier League, não corre risco de rebaixamento. Lá joga o João Pedro, excelente atacante revelado pelo Fluminense, que antes passou pelo Watford, e o Brighton tem interesse no Danilo, segundo a imprensa da Itália. Então você tem a concorrência de um time da Premier League. Não é um grande, mas é um pequeno com vida de médio, que não corre risco de rebaixamento, que desafia os grandes, que vence eventualmente os grandes. Então, pode ser uma opção interessante nesse momento da carreira para o Danilo, jogar uma temporada na Premier League, jogar numa equipe organizada, uma equipe com posse de bola, que trabalha bem a posse. É um time bem interessante, que muda de técnico e não muda muito seu estilo, desde os tempos lá do Graham Potter, passando pelo De Zerbi e tudo mais. Mas aí você tem o Brighton como opção na Premier League, que é sempre um campeonato muito sedutor, uma concorrência que o Flamengo enfrenta. E eu acho que ainda maior a concorrência. O Napoli de Antônio Conte, líder do campeonato italiano, venceu nesse final de semana, no sábado, a Atalanta em Bérgamo, duelo do líder Napoli com a terceira colocada Atalanta, a Inter é a segunda colocada. Venceu por 3-2, uma grande vitória fora de casa. A torcida do Napoli foi se despedir do time quando partiu de Nápoles para Bérgamo, que fica no norte, ali perto de Milão, né? Nápoles ao sul do país, e foi recepcionar, milhares de torcedores foram recepcionar o time na chegada após essa grande vitória, além daqueles que evidentemente acompanharam a equipe no estádio. E no sábado tem, olha só o jogo, Napoli e Juventus, ingressos esgotados no estádio Diego Armando Maradona, a torcida napolitana feliz, porque o time briga realmente pelo título, né? Foi campeão na temporada retrasada, no campeonato passado foi muito mal e agora volta a liderar com o campeonato com possibilidades reais de ganhar o Scudetto de campeão da Itália. E a empolgação é muito grande. O Napoli tem interesse, segundo a imprensa italiana, na contratação do Danilo. Ele sairia da Juventus para jogar no time que. A Juventus é maior que o Napoli, historicamente, mas o líder do campeonato é o time napolitano. Então seria uma possibilidade real de brigar por um título nacional, jogando pelo menos uma temporada sob o comando do exigente, mas bom treinador Antônio Conte. Muito temperamental, né? Então você vê que tem opções aí no mercado. O Danilo, ele tem mercado ainda com opções interessantes na Europa. Eu sempre digo isso, quando o jogador chega num certo estágio, mas as opções não são legais, time que briga contra rebaixamento, time pequeno, ligas menores, de repente o cara prefere voltar ao Brasil, mesmo que ganhe um pouco menos. Mas não é o caso do Danilo, pelo que informam os colegas da imprensa da Itália. Ele tem mercado na Premier League, na própria Itália, no time que lidera o campeonato, e o Flamengo é uma das opções também citada nas matérias publicadas por lá. Mas é difícil para o Flamengo trazer esse jogador. O Flamengo tentou o Vitão, aí eu considero absurdo negociar com o Internacional nos termos que foram colocados, né, como foi noticiado amplamente pelos companheiros que cobrem o dia a dia do clube. O Flamengo ofereceu 6 milhões de euros, pagos parceladamente, e o perdão da dívida dos 4 milhões aproximadamente que o Inter tem que pagar pelo Thiago Maia. O Inter está, como todo mundo sabe, atrasado no pagamento de parcelas, e o Flamengo até flexibilizou um pouco mais em função do drama vivido pelos gaúchos no ano passado com as enchentes lá no Rio Grande do Sul. Ainda assim, o Inter não está pagando. O Santos se interessou pelo Thiago Maia, o Inter não negociou porque quis colocar ainda um valor em cima daquilo que deve ao Flamengo. O Santos pagaria mais, ele pagaria, o Flamengo ficaria com lucro, um negócio bizarro. Usou o jogador, conseguiu vaga na Copa Libertadores da América, com a participação importante do Thiago, que foi titular boa parte da temporada. Não pagou totalmente ao Flamengo, aí quer vender para o Santos ainda com lucro. E agora, quando o Flamengo ofereceu uma proposta muito boa pelo Vitão, tem 24 anos, né? Foi revelado pelo Palmeiras, jogou lá fora, voltou
para jogar pelo Inter, chegou em final de contrato, e o Internacional exigindo, na verdade, 10 milhões mais o perdão da dívida, que totalizaria 14. É um absurdo. O Flamengo nem deveria negociar, na minha opinião, a partir do momento que chega uma contraproposta como essa. Se o jogador, se o empresário quiser trabalhar no sentido de levá-lo para o Flamengo, eles que convençam o Inter a trabalhar dentro de termos mais razoáveis, né? Claro, o Inter pode pedir o que ele quiser, mas eu estou dando a minha opinião. Uma contraproposta como essa, para mim, nesse contexto, quando você está devendo, é o fim da picada. Então, vejamos. E também, será que o Vitão vale esse dinheiro todo? Ele é jovem e tal. E entra até uma questão interessante de se observar, né? É claro que é cedo, mas até aqui o Juninho foi um trabalho de observação de mercado, mas o Vitão é quase que uma obviedade, que ele é titular do Internacional, né? Jogou na temporada passada e o time foi bem sob o comando do Roger Machado. Não tem uma grande sacada de mercado aí. Vejamos se o Boto terá essas sacadas no futuro. Repito, não é nenhuma crítica, é só uma observação, porque é muito cedo para fazer qualquer avaliação nesse sentido, né? Mas acho que o Flamengo poderia olhar o mercado global, digamos assim, internacional, para identificar talvez um jogador que possa vir e possa cumprir o seu papel, como encontrou o Pablo Mari em 2019, com muito sucesso, titular absoluto e campeão brasileiro da Copa Libertadores da América. Então, é uma situação complicada essa para o Flamengo contratar o Danilo. Não é fácil, a concorrência é pesada. Vejamos aí o que virá e quais são os outros nomes, né? O Boto falou em 3 nomes. Um é o Vitão, o outro é o Danilo, qual será o terceiro? Ou será que ele tem outros além desse? Está descartando já o Danilo, por exemplo. Não sabemos ainda, mas vamos saber em breve com toda certeza.